Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Provérbios, capítulo de número 24, dos versos de número 3 até o verso de número 6, onde a palavra de Deus nos diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Refletiremos nesse dia a respeito do tema benefícios da sabedoria e inteligência. Somos incentivados pelo sábio a buscar a aplicação da sabedoria e da inteligência em nossas vidas. Podemos notar que Salomão apresenta de forma sucinta alguns benefícios resultantes do uso da sabedoria e da inteligência. Todavia, precisamos ter uma definição clara do que seria sabedoria e inteligência. Entre as definições que esclarecem o que é sabedoria, julgo esta a mais apropriada, que é o quê? Característica do que ou de quem demonstra sensatez. Essa é uma entre as muitas, aquela que eu julgo ser a mais apropriada para classificá-la como definição de sabedoria. Quanto ao conceito de inteligência, ele pode ser definido como capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de se adaptar a novas situações. Agora que nós temos o esclarecimento desses dois conceitos, podemos prosseguir na nossa reflexão. Nós notamos que Salomão fala sobre edificar ou construir, como também firmar ou manter, utilizando-se de sabedoria e inteligência. Note que ambas são empregadas em situações desafiadoras. Por exemplo, vou citar um momento em que algumas pessoas desafiaram a sabedoria, a inteligência e a autoridade de Jesus Cristo, trazendo em público uma mulher que tinha uma vida completamente destruída, no que se refere à sua conduta moral e também espiritual. E como resolver este problema? Certamente o senso comum daquela multidão e quem sabe de alguns da nossa atualidade apontariam para uma rígida punição em relação àquela mulher. Possivelmente, aquela mulher seria sentenciada à pena de morte, conforme sugerido pela lei em vigor naqueles dias. Mas observe o que Jesus fez. E se você quiser acompanhar, está no Evangelho de João, capítulo de número 8, dos versos 3 até o verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos.
até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bem, queridos, a sabedoria e inteligência utilizada por Jesus permitiu que ele guerreasse contra aquela multidão, tomando medidas de prudência naquela situação. Primeiro, porque ele não rasgou a constituição da lei, se opondo ao que a lei dizia. E em segundo lugar, ele não resolveu aquele embate discutindo, mas buscou no silêncio, enquanto escrevia na terra o final daquela história. Mas, em terceiro lugar, Jesus mostrou ter mais poder e robustez que aquela enorme multidão, pois não usou a força do braço, como comumente a maioria quer usar, mas sim a força da sabedoria e da inteligência. E de certa maneira, eu e você podemos observar que, utilizando-se desses meios, nós podemos perceber que o Senhor Jesus, ele resolve, ele contribui para a vitória daquela causa, pois o Senhor tratou o ponto fraco daquela multidão com uma resposta tão profunda que mexeu e continua mexendo com a consciência dos faltos de sabedoria e inteligência. Jesus deu aquela resposta, e essa resposta continua ecoando através dos anos. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Finalizo essa reflexão te desafiando a usar os benefícios da sabedoria e da inteligência no seu viver diário. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente.